bem-vindo ao Café com Lidu. É com muita gratidão que eu inicio este café, que com certeza o sabor dele é diferente. Ele tem um tempero acadêmico, ele tem também um tempero e uma temperatura diferente, que a gente vai falar agora sobre liderança. E a convidada de hoje é Marina. Obrigada, Marina, por ter vindo. E neste papo eu quero que você comece, antes de qualquer coisa, se apresentando. Lidu, eu que agradeço, a gratidão é toda minha, é uma satisfação estar aqui com você, tomando esse café hoje. Eu fui sua professora, mas isso não quer dizer que eu saiba mais, de jeito nenhum, porque eu aprendo com você todo dia, estou aqui para aprender de novo, né? Mas eu sou professora universitária dos cursos de mestrado e doutorado da Universidade de Fortaleza, na área de administração de empresas. Sou graduada, mestre e doutora em administração e pesquiso a área de organizações, liderança, gestão de recursos humanos. Então, estou aqui para compartilhar, para a gente trocar nessa tarde. Eu só quero entender a parte que você falou, que sabia mais do que eu não sabia mais do que eu. Na verdade, assim, eu tenho muita honra, assim, porque eu acho que na jornada de todo mundo, o que a gente ganha são as pessoas que a gente vai conhecendo no percurso, né? Com certeza. E eu tenho muita gratidão de dizer que eu sou sua amiga, né? Então, assim, é muito bom a gente compartilhar vários momentos, assim, na vida acadêmica, mas saber que a vida em si, ela também é tão prazerosa de saber que a gente pode partilhar de um café, como agora, com você. Muito obrigada. Eu te agradeço. Então, para começar essa conversa sobre liderança, eu vou direto ao ponto, né? Você está organizando a trilha acadêmica, que vai ser agora, dia 26, 27 e 28 de outubro, já na semana que vem, já nessa semana. E eu quero que você fale de onde surgiu essa história da trilha acadêmica e como é que você vai construir a trilha para a pessoa estar imersa naqueles 3 dias, sentindo que está numa jornada. Pois é, Lidu, a trilha, como você sabe muito bem, a trilha é um caminho que a gente faz no caminhar, né? A trilha é um passo depois do outro e quando a gente olha para trás a gente vê o caminho que percorreu. Certeza. Então, no nosso evento, Trilhas Acadêmicas, a gente vai reunir um acadêmico, professor da Universidade de Fortaleza, do Programa de Pós-Graduação em Administração, com um egresso de sucesso. 2 pessoas que trilharam as trilhas da internacionalização, da liderança e do empreendedorismo, falando sobre como é esse percurso, como foi esse caminhar para inspirar pessoas que estejam entrando na academia agora ou que já estejam na academia no mestrado, mas estejam pensando sobre o doutorado. E a ideia é conversar sobre a pós-graduação como algo que vai muito além da sala de aula. A gente não trilha apenas a trilha que nos leva à sala de aula quando a gente faz um mestrado, embora tornar-se mestre seja naturalmente estar nesse lugar de conhecimento. Mas a ideia é que a carreira acadêmica pode nos levar para muito mais lugares. Então, por exemplo, se você quer um caminho curto e bem sucedido para a internacionalização, com certeza a academia é o lugar para você. Por outro lado, se você quer fazer a diferença no mercado e na sociedade, a academia é um lugar onde você vai desenvolver competências de liderança. Isso aí é onde eu me identifico. Exatamente, por isso que a gente vai conversar sobre liderança na semana que vem, né, Lidu? Com certeza. E uma das coisas que você falou aí da trilha, que eu falo, inclusive, porque eu gosto de trilha e o meu percurso também é como trilha digital. Eu acredito, Marina, que quando a gente está numa trilha, o melhor não é logo subir a próxima montanha, é estender a mão para quem quer dar o primeiro passo. E quando eu visualizo a minha trilha, que as pessoas perguntam como que eu faço a trilha digital, como é que vão percorrer este caminho, eu digo o seguinte: o que você precisa, eu te dou a mão. Essa é a minha primeira forma de contribuição, porque a gente sabe o que é a trilha. A trilha, por mais poética que seja, ela é um percurso que você pode estar com muitos alunos, mas cada um tem que se desenvolver sozinho. Com certeza. E é como eu falei, eu tô aqui para aprender com você sempre, porque o lugar de conhecimento não é um lugar de exclusividade e nem de restrição de acesso. Pelo contrário, quem conhece por ter trilhado o caminho tem que ter essa generosidade que você falou de estender a mão e de compartilhar. Mas aí é com a liderança. Exato. Porque a liderança tem a mentalidade de expansão. Eu quero é chegar, eu quero é expandir, eu quero é co-criar, né? E quando eu comecei, o pessoal dizia assim: mas você dá muito conteúdo na internet, eu te vejo tu fazendo as lives, tu entrega tudo. Eu disse: bem, se eu não fizer isso, qual é a líder que eu sou? Se eu não posso inspirar outras pessoas pelo percurso que eu já trilhei. E sabe o que é engraçado do conhecimento, Lidu? É que nunca acaba.
Nunca. E quanto mais a gente cria, mais ele se desenvolve. Então é um recurso inesgotável e quem tem conhecimento e quem tem competência para criar conhecimento, para desenvolver conhecimento, para fazer a diferença na sociedade por meio do conhecimento, tem um recurso inesgotável de valor inestimável para a sociedade. Então quem tem conhecimento como você, da prática, quem tem conhecimento teórico como eu, compartilhando isso com as pessoas, vai levar a sociedade toda adiante. E é essa a questão da liderança, né? Onde é que estão os líderes? Os líderes, eles estão lá na frente da trilha. Às vezes estar lá na frente da trilha, você sabe, é o lugar mais difícil. Até porque lá em cima, no topo da montanha, eu vou até te explicar por quê. O ar é rarefeito, o alimento é escasso, né? Então, a principal coisa da liderança, humildade. Porque a pessoa, para poder ter mais alimento, para poder ter uma respiração melhor, ela precisa percorrer o caminho de volta. E ela tem que descer o negócio, tem que calçar o sapatinho da humildade e dizer o seguinte, eu vou, mas eu quero levar mais gente. E o levar mais gente não é aquela ambição de se amostrar. Eu tô cheio de gente aqui, tu nem tá. Sim. Não é essa a intenção da trilha. A trilha, inclusive eu brinco, que se você estiver na academia, no esteira, por mais que você coloque a elevação para simular um percurso de uma subida, você que chegou lá 5 minutos, você deu um stop e parou. Na trilha, você tem que fazer pelo menos o caminho de volta. Porque o caminho de volta também é um processo de maturidade e de maturação de conhecimento. Porque, inclusive, este processo foi o meu de fazer a minha própria jornada, que é o material que eu divulgo. Eu não gosto nem de falar assim dentro do café das coisas que eu faço tanto, assim, mas foi muito isso, sabe? A virada de chave foi dentro de uma trilha, foi imersa em uma trilha, no meio dos matos, literalmente. E aí eu disse assim, nossa, isso aqui tem poder. Né? E as pessoas, às vezes, elas esperam no outro, acha que o líder tem que fazer o percurso por ela, e o líder, quando ele não tem um processo de autoconhecimento, de autocontrole, de autogestão de si mesmo, ele não consegue fazer a liderança do time. E aí é que entra a questão da prática, porque na prática, a gente fala isso aqui, parece muita teoria, muito poético, mas na prática, se você não der espaço para a pessoa crescer, ela não vai crescer, que é o que a constelação faz, que é o que outras ciências que não necessariamente as ciências da administração completam e correlacionam com o crescimento, que aí vem a psicologia, vem outras, as terapias também, né? Sim. Mas são tão necessárias para o autoconhecimento e que é algo que o líder, né, tem que ter bastante domínio de si mesmo para que consiga exercer esse papel perante a sua comunidade, perante os seus liderados. Então, tudo isso é auxiliar a esse processo de autoconhecimento. Isso. E tem também essa busca pelo conhecimento que está fora da gente, né? A gente tem esses vários recursos internos que cada vez mais podem se expandir, e aí a gente tem ciências, como você falou, a neurociência, né, indicando caminhos de programação mental, programação neurolinguística, que nos ajudam a expandir o nosso próprio potencial. E tem um jeito que todo mundo conhece de expandir o seu próprio potencial, né, que a Lidu muitas vezes apresenta no perfil dela, que é leitura. Estudo, né? Essa imersão de fato no conhecimento que vai fazer com que a gente faça novas associações e perceba relações que a gente não tinha acesso antes, né? O conhecimento é uma porta que nos possibilita ir muito além dos nossos limites que a gente tinha quando começou uma jornada como uma trilha acadêmica. Então, por que a gente percorre esses caminhos que são solitários, que não são fáceis? Toda trilha envolve esse esforço que a Lidu falou, a gente tem que subir e descer. E subir de novo. Então, quando a gente faz um mestrado, você se lembra quando você estava fazendo seu mestrado? As disciplinas, as disciplinas são difíceis? São. Mas vai fazer a tese, vai fazer a dissertação, que é um momento em que você está se relacionando com o mundo e coletando seus dados e analisando e produzindo sentido, que depois você vai compartilhar com as pessoas, né? Então, no seu caminho de volta, você vai compartilhar isso que você formulou, é um conhecimento que você percebeu, você criou, né? E aí você passa a ser a autora dos livros que as pessoas vão ler. Exato. E você tem sua dissertação, por exemplo, né? Com certeza. Que todos nós temos muito orgulho de poder ter acesso e aprender com o que você criou. Nossa, eu lembro que no primeiro momento, a primeira coisa que a gente olha numa trilha que vai ao topo da montanha, a gente diz, isso é impossível.
isso é impossível. Só que em vez de pensar no impossível, pensa nos 10 passos seguintes. Depois nos mais 10 passos seguintes. Porque a gente, tipo, você não chegou a doutora em administração sem passar pela graduação, sem passar pelo mestrado. Você percorreu a sua trilha. E isso é o que muitas pessoas às vezes paralisam, porque olha o teu capítulo 20 comparado com o capítulo 1. E não tem nada a ver. Sim. Porque as conexões que você faz são completamente diferentes, por conta de viagens que você fez, por conta de livros que você leu. Então, se eu mostrar aqui um café pra você, ai, mas eu tomei um café na Turquia e o café era feito de tal forma, né? Você tem essa relação. Eu não tenho porque eu não tive a experiência. Só que quando você vai tomar café, você associa com outras coisas que podem ter. E esta é a sua trilha. Que, inclusive, é o que o Murilo Gun chama de combinatividade. As coisas não se criam, as coisas se conectam. Porque você tem as suas iniciativas, você viu, você leu, você foi. E, de repente, você pega um negócio que não tem nada a ver, um café na Turquia, e bota com pão de mel brasileiro. E tá tudo bem, e que super combina, sim, e que faz sentido pra você. E eu acho que no processo de produção é muito isso, né? Por mais que todo mundo tenha muito conteúdo e tenha muita coisa disponível online, na tua produção, tu vai buscar as coisas que se conectam e fazem sentido pra cada um. Por isso que tudo é tudo original, né? Teoricamente. Sim. A priori, é tudo muito original. E nessa nossa conversa sobre liderança, Lidu, a ideia de que a gente tem hoje um mundo cheio de possibilidades, a gente tem um mundo de informação, mas informação não é conhecimento. Isso. Então a gente tem tudo à nossa disposição, mas o que a gente vai fazer com esse tudo? A gente pode acessar bases de dados, bases de artigos, a gente pode acessar também um jornal lá do outro lado do mundo, mas e daí? Quem é que produz sentido com isso? Né? Então não são muitas as pessoas que são capazes de produzir sentido com esse mundo de informação que a gente tem hoje. Mas inclusive isso paralisa, porque a quantidade, o volume também deixa a pessoa mais inibida de começar qualquer coisa. Com certeza. Porque aí a pessoa acha que aquele volume é 100% verdade. E não é. E não é. E aí, o que essa liderança que a gente desenvolve tanto na prática quanto na academia nos qualifica a fazer? É justamente a selecionar, a analisar e a ser capaz de se achar no meio desse mundo de informação que a gente acha assim, né, Lidu? Que todo mundo tem acesso e todo mundo tem, porque com certeza as pessoas que estão nos assistindo estão com um smartphone, estão num celular, num computador, enfim, mas nem todo mundo sabe usar. Então, uma competência super importante é saber acessar, né? Saber entrar nesse mundo de informação. Outra competência é saber separar o que serve e o que não serve. E uma competência ainda mais sofisticada é saber analisar e ver o dado como algo translúcido e não opaco. A gente enxerga através do dado e consegue entender como o dado foi gerado, quais são as relações de sentido naquilo que está sendo lido, quais são as relações de poder, a gente está sendo manipulado muitas vezes e quem tem a capacidade analítica consegue perceber isso e dizer, opa, isso não é pra mim, eu não vou cair nessa, eu não vou reproduzir um discurso que tem implicações com as quais eu não concordo, né? Então, essas competências a gente desenvolve a partir do exercício do raciocínio crítico, do raciocínio analítico, e a academia nos coloca nesse lugar. E uma vez que a gente domina isso, a gente vai muito mais longe, né, Lidu? Com certeza. Inclusive, quando eu estava lá, eu já era professora universitária, né, quando eu estava fazendo o programa. E quando eu terminei, eu saí da universidade, porque as pessoas acham que fazer o mestrado é só para quem vai seguir carreira acadêmica. E aí é que tá, a minha virada na vida foi quando eu tive que sair da universidade para poder pensar na minha própria vida e na correlação que eu ia fazer com tudo que eu tinha feito. E uma das coisas foi o mestrado. Né? E quando eu falo do curso online, no curso online que eu tenho mestrado, eu percebi que o valor disso era diferente. Sim. E às vezes, quando a gente está fazendo, imersa no processo, porque assim, dá trabalho, é igual você tá numa trilha, você tá lá descabelada, né? A cara da derrota, suada, né? Bota a foto do topo da montanha, a coisa mais linda, mas não bota a foto das quedas, do sapato que rasgou, da cobra que passou, de nada disso, né?
E quando eu lembro que quando as pessoas souberam que eu fazia um mestrado, às vezes é tipo assim, eu tava tão cansada que às vezes eu nem falava todo o currículo. Sim. Né? Mas quando eu falei do mestrado, eu percebi que as pessoas tinham uma percepção diferente. E aí eu comecei a dizer o seguinte, não é só o fato de ter mestrado. Hoje eu digo assim, não é o fato de ter mestrado, é porque eu passei 2 anos a mais estudando um assunto específico para transformar em um conteúdo didático para fazer para vocês. Que aí é que tá. Hoje eu vejo o ensino online como uma parte muito prática. E o mestrado ele me deu uma sustentação de busca de dados de informação de qualidade para que eu possa continuar produzindo o conteúdo que eu produzo. Né? Essa foi a sacada. Pega a dica, ó, fica a dica. Eu adoro essa história da Lidu, porque ela não é nada óbvia, mas ela é muito contemporânea, né? Muito atual. É a história de quem... sabia onde queria chegar, mas o caminho é uma trilha, o caminho não é uma linha reta, não é uma seta apontando pra frente. E eu tava refletindo no caminho pra vir pra cá, pra gravar, eu tava refletindo, eu disse, meu Deus, será que se a Marina tivesse recebido um script da vida dela, quando ela tinha 17, 18 anos pra fazer o vestibular, será que ela ia encarar tudo que ela ia passar pra chegar até aqui, né? Aí eu quero saber a tua resposta. Com certeza não, Lidu, porque, primeiro, ninguém entra no curso de administração, no curso de eventos, no curso de design para virar cientista. Então, quando eu entrei lá, muitos anos atrás, eu não estava pensando que eu ia ser cientista, pesquisadora. Não. Até porque a administração é uma ciência da prática, então a gente quer aprender fazendo, a gente não quer aprender estudando, né? A parte mais decepcionante, às vezes, de um curso de graduação é essa em que a gente tem que sentar e estudar, embora ela seja uma etapa muito importante porque a gente não precisa aprender errando, né? Eu falo que a grande vantagem da teoria é oferecer explicações que economizam muito o nosso tempo e os recursos da sociedade, claro, né? Então, lá atrás, eu não pensava que a minha trajetória seria assim, porque eu não tinha visualizado que eu seria uma cientista, mas por outro lado, o caminho do conhecimento é apaixonante, porque é um tornar-se, sabe, Lidu? E você sabe porque você passou por isso. Você se transforma e você vê que a sua capacidade de compreensão da realidade vai muito além dos seus próprios limites originais e você começa a ver que ela vai além também das pessoas que estão ao seu redor. E é isso que coloca as pessoas que têm esse tipo de formação, esse tipo de conhecimento, num lugar de liderança. Quem é o líder? O líder não é melhor do que ninguém. O líder não necessariamente é quem sabe mais em termos teóricos. De jeito nenhum. Mas o líder é aquele que é capaz de ver mais longe, de enxergar relações de sentido que a maioria das pessoas não consegue fazer, não consegue enxergar. Então o líder, ele está nesse lugar privilegiado de compreensão da realidade. Quem vai além do óbvio, quem vai além das compreensões óbvias se destaca. E a gente desenvolve isso como competência acadêmica. Mas aí, aí me cabe uma licença bem poética, que é um trecho da Bíblia que você citou. Conhecereis a verdade vos libertará. Que é ciência. Exato. É muito o princípio da ciência, né? Agora, claro que eu não estou discutindo nem ciência nem Bíblia, mas eu acho que o conceito é muito esse. E quando eu comecei a entender que a parte prática era o que eu gosto mais de fazer, não que a ciência seja desnecessária, pelo contrário, a ciência embasa tudo o que eu faço. Inclusive o meu curso, né, o primeiro curso que eu vendo, que é o evento estratégico, que eu comecei a vender na internet, eu provo cientificamente, porque ele é resultado da dissertação do mestrado. Né? Então, assim, ele tem uma base científica e isso dá um peso. Porque até então as pessoas acham que é uma coisa distante, mas a ciência é do dia a dia. O problema que eu vejo na questão que a gente está falando aqui de liderança é porque tudo parece muito além, e é tudo tão perto, né? Só que o direcionamento do esforço certo, que não é só conhecimento, é o conhecimento certo, que vai te levar a algum lugar, que vai te levar ao topo da montanha, literalmente é o direcionamento, que aí é tão importante a base que os professores dão dentro do PPGA. Né? Isso, Lidu, e você estava falando dessa relação entre conhecimento e prática, né? E a gente vivencia essa urgência pela prática, a gente quer fazer, a gente quer aprender fazendo, mas o conhecimento nos dá muito mais segurança para fazer. Então eu tenho certeza que depois de ter passado pela sua trilha, pela sua jornada e ter transformado isso num produto que você compartilha com outras pessoas, que você difunde,
você tem mais segurança, você tem embasamento, você tem evidências científicas, teoricamente embasadas de que as coisas funcionam. Isso é verdade. Então você não precisa convencer ninguém, porque os argumentos científicos, eles são suficientes, eles se bastam no sentido de convencer as pessoas. Com certeza. E eu acho que também até, eu sei porque dentro da internet a gente tem uma linguagem de vendas, a gente tem um copy muito elaborado, mas por outro lado, eu tenho a segurança de que a verdade para mim é o principal. Eu não tô falando nenhuma mentira, né? Então isso é a ciência, né? Porque eu fico procurando, buscando, e quando você vê muita informação, você acaba dizendo assim, não, o cara fez isso aqui, vai dar certo ali. Não, é só um hackzinho que se aplica, isso, né? Não é uma coisa científica. Então vá atrás, vá pesquisar, né? E é isso, Marina. Olha, eu tô muito feliz. Eu quero que você deixe aqui os contatos do PPGA, da Unifor, e diga, assim, qual é a informação que você quer chamar as pessoas pra trilha, né? Pra nossa trilha. Trilha compartilhada, é bom por isso. Que a gente caminha junta. É verdade, é verdade. Sabendo que tem umas histórias parecidas, né? Dá um conforto. Pois é, Lidu, eu vou terminar aqui a minha participação nesse café maravilhoso, retomando aquela sua pergunta, né? Você me perguntou, você imaginava que você estaria aqui nessa trilha, nesse ponto da trilha? A minha resposta é não, porque, como eu falei, eu não pensava que eu ia ser cientista, né? Ninguém entra na administração pensando que vai vestir um jaleco, colocar EPIs, né, de laboratório, mexer num microscópio, fazer experiências. Não era isso que eu sonhava para mim. Mas eu descobri, como cientista da administração, que o meu laboratório é toda a sociedade. O meu espaço de descoberta são as organizações, são as empresas, são as relações de liderança, as relações com os liderados, as organizações públicas. Tudo isso é o nosso espaço de aprendizado, de experiência. E esse é o mundo em que a gente adentra quando se aproxima da pós-graduação estricto sensu, de um mestrado, de um doutorado, que é esse lugar na trilha em que eu me encontro e onde a gente se encontrou, né, Lidu? É verdade. As trilhas, os modos de se inscrever. Na nossa bio também tem a inscrição para o nosso próprio processo seletivo. Mas antes do processo seletivo, eu quero que vocês se inscrevam nas trilhas e acompanhem esses 3 momentos do evento em que a gente vai falar sobre liderança, internacionalização e empreendedorismo. Então, confere lá no nosso Instagram. E eu estarei lá no dia 27, então eu conto com vocês, tá? Muito obrigada, a gente encerra hoje mais um café. Até o próximo Café Bem Quentinho.